Boa noite, meus irmãos. Esse foi forte, hein? Glória a Deus. Graça e paz para todos, amém? Amém? Nós vamos animar, nós vamos sacudir o inferno hoje. Está muito triste isso aqui. Eu não gosto de... desculpa a expressão, a maneira de eu falar, que eu sou nordestino. Eu não gosto de crente frouxinho, não. Nós vamos animar isso aqui para arrebentar com as cadeias do inferno. Amém? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 8. Deuteronômio 31, versos 8. O povo de Deus não pode ser triste. O diabo, ele realmente gosta de ver o crente cabisbaixo, o crente reclamando, blasfemando contra as coisas de Deus. Mas o maior que está em nós, e nós somos alegres, porque nós não vivemos, Cristo vive em nós, amém? Deuteronômio, capítulo 31, versos 8. Todos encontraram, sim ou não? Vamos ler. Deixa eu dar uma olhadinha, tem gente procurando. Vocês querem uma ajuda? Está na Bíblia. Nós vamos animar isso aqui hoje. A festa vai começar agora. Vamos fazer um rebuliço aqui. O diabo, essa hora, já preparou a bagagem dele para ir embora para o inferno, que é o lugar de origem. Deuteronômio, capítulo 31, versos 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar, não temas, nem te espante, fecha os olhos. Altíssimo e soberano Deus, papai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, nós confiamos em ti, nós determinamos a vitória, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós já ministramos e determinamos que toda seta forjada do inferno, todo espírito contrário, todo demônio das trevas que tem se levantado contra a tua igreja, cai em terra em nome de Jesus, que nós somos mais do que vencedores, e todo espírito de dúvida, de incerteza, de incredulidade, saia em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha para esse povo aqui maravilhoso. Tanta gente bonita. Muita gente do Ceará. Pela cabeça, né? Glória a Deus, que maravilha. Eu sou a pessoa mais feliz, irmão. Porque eu não vivo, o Cristo vive em mim. Sou uma pessoa diferente. Essa alegria que eu estou passando para vocês, não vem de mim, é dávida que vem do céu. Eu não tenho motivo de estar triste, eu tenho motivo de estar feliz porque eu tenho Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, porque muitas vezes nós deixamos que as coisas do mundo, as dificuldades que nós passamos, as tribulações, as críticas, as calúnias que levantam contra nós, as mentiras que levantam contra nós, nós deixamos ser abalados por essas pequenas coisas. Se é o Senhor que nos fortalece, se é o Senhor que está conosco e não desampara a gente, meu irmão, nós temos que confiar nele. Se nós não confiarmos em Jesus, o que será de nós? Por que é que você deixou o diabo abalar a tua fé, meus queridos? Porque o diabo chegou de uma certa forma e deixou você tão casbibaixo e deixou nessa situação triste, igual você está aí. Quem tem algum problema, levante a mão para me conhecer. Quem está com problema, faça assim, levante a mão. Errado. Errado. Quem tem problema é o diabo que te perdeu. Bora, irmão, eu quero ver vocês alegres, eu quero animar isso aqui, está muito triste. Eu não gosto de tristeza não, porque a Bíblia diz que alegramos quando vamos à casa de quem? Então se alegra que tu está na casa do Senhor. Deixa eu me apresentar para ser rápido, o tempo não é suficiente. Eu tenho pouco tempo. Meus queridos irmãos, meu nome é Pastor Francisco Vieira, o ex-bruxo da Xuxa. Eu moro em Brasília há 36 anos, mas não sou filho natural do Distrito Federal, eu sou filho do estado do Ceará. Deu para perceber? Ué, mas vocês riram por quê? A irmã percebeu pela cabeça. Glória a Deus. Que maravilha, né? E graças ao Senhor Jesus, hoje estou aqui para glorificá-lo, exaltá-lo, porque Deus é fiel, Deus é santo. Mas também tive um passado péssimo. Vivi nas trevas por 11 anos.
fazendo coisas absurdas que não agrada a Deus, ao homem, a ninguém, me envolvendo com coisas que só Deus me tirou de lá mesmo, porque o Senhor é fiel, Ele é santo, Ele é forte. Eu cheguei a um ponto, eu nasci numa família rica, uma família tradicional, de uma certa cidade da região do estado do Ceará, uma família com poder aquisitivo muito alto, mas foi se deixando a levar por coisas erradas, até um ponto de se destruir por si próprio. Eu fui levado ao centro espírita com 8 anos de idade, em busca de uma cura, tudo uma farsa do diabo, que o diabo não cura, quem cura é Jesus, que Ele é médico dos médicos. Devido a um problema espiritual que eu tinha, eu fui levado, mas a minha situação foi de mal a pior, porque ao invés de eu de procurar uma cura e ser curado ali dentro, eu fui envolvido, e me ensinaram a desenvolver, a trabalhar com as entidades espíritas, que são demônios. Mas hoje trabalho para o Senhor Jesus Cristo. E ali no centro espírita, aquele cidadão com o título de pai de santo, olhou para mim, eu com 8 anos de idade, disse: essa criança é uma criança mediúnica. Nasceu no berço com uma mediunidade muito grande, ela tem que trabalhar e desenvolver para as entidades espíritas, senão vai morrer. E eu, por não conhecer a verdade, eu caí nessa mentirada do diabo. Desenvolvi. Com 10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo e fui crescendo, tendo cargos dentro do Espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambone, Ogã, Babalorixá, Magro e Bruxo. Considerado o 2º maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E hoje soldado do exército do general Jesus Cristo. E nós vamos guerrear hoje com a força do inferno, porque maior é o que está aqui, e o diabo que se exploda para lá. Nós temos uma conta para acertar, eu e ele. E vai ser hoje, aleluia. Já tem gente assustado. Tem. Já tem gente assustado, vocês não viram nada não. Deixa eu entrar no satanismo aqui daqui a pouco. E eu passei 11 anos no Espiritismo, desenvolvi. Com 10 anos eu já recebia 385 entidades espíritas que são demônios. Na linha de Preto Velho, Exu, Caboclo, Zerê e 12 mil falanges de pombagiras. Situação, hein? Difícil, né? Eu tive a oportunidade do diabo cirandar, me pisou, me chamou de cavalo, me chamou de aparelho, pisou em mim como se fosse um tapete. E ele me deu a oportunidade permitida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é tão fraco e tão derrotado, que ele não faz nada se não for com a permissão do Rei dos Reis. Esse capeta é fraquinho demais. Como diz o meu povo, oxente, coisa fraca, menino. Mas é hoje que o inferno vai abalar, viu, irmão? Se preocupa não que tu vai ver o fogo aí daqui a pouco. Aleluia. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, Vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna, budista, Abramelinho, Universo Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. Eu andei demais para chegar até Jesus, mas não precisava. Por que eu andei? Porque as pessoas que me levavam, só levavam aos caminhos tortuosos. Só levavam a caminhos que não tinha nada a ver com o Deus que eu sirvo hoje. E o Senhor Jesus, ele é bem claro quando ele diz em João 14, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, quer dizer, eu sou o único caminho, não há outro. Mas o diabo criou uma história que todo caminho leva a Deus, é mentira dele. Só tem esse caminho aqui que leva a Deus, é Jesus Cristo que é intercessor entre Deus e o homem. E eu estou falando alto para o diabo ouvir, para ele vir aqui, para nós pisar nele em nome de Jesus. Eu falo em diabo, o povo fica calado.
Misericórdia. Imagina se o diabo entrasse na tua casa hoje à noite. Você fazia o quê, irmão? Chamava um pastor para orar. Tudo é nas costas dos pastores. Olha aí, pastor, segura essa aí, viu? Tu que coordena esse rebanho. Veja bem o que é que acontece. E eu fui desenvolvendo. Eu não vim aqui falar mal de religião. Religião não salva. Eu vim falar o que aconteceu comigo. Dentro da maçonaria, dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria. Dentro de muitas coisas. Eu fui convidado. Para ser maçom são muitas exigências. Não vai dar para falar. Vai ser uma coisa rápida aqui. Depois, quem sabe, um dia eu volto. Deus a quem sabe, se ainda estiver vivo. E eu fui convidado a ser maçom. Pelo próprio meu pai, que é grão-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. E eu entrei na maçonaria. Pode ser que é hoje, com o tempo foi se evoluindo, mudou alguns sistemas, alguns rituais, algumas coisas que aconteciam há anos atrás, pode estar acontecendo de forma diferente, eu não sei. Já tem mais de 17 anos que eu saí. Eu entrei criança. Fui demolei, uma coisa bem esquisita. E eu fui sendo, nos estudos, sendo das graduações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque papai, como líder, foi me ensinando, foi me orientando. Ele queria que eu chegasse o grau que ele chegou, o grau 33. Mas graças ao Senhor Jesus, eu cheguei ao grau 32. E quando eu cheguei a um certo grau, em alguns anos de alguns estudos, baseado na palavra de Deus, distorcendo um pouco, dava para perceber, hoje é que eu vim entender que estava distorcendo um pouco. Eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo, que dá muito na região nordestina. Ali começa um ritual, não sei, pelo meu conhecimento dos anos que eu fiquei na maçonaria, segundo ela está como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas pelo que eu vi, não passa de um ocultismo, de um ritual de magia negra da elite da classe alta. Irmã, você vai cancelar você ligar uma mangueira para cá, porque eu bebo água que só Jesus Cristo. Entendeu? E eu entrei. Ali num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio. Por nome Exu Beuzebu. Só que lá ele vem como Senhor dos Exércitos. Assim como no Espiritismo, em qualquer linha espírita, ele vem como santo. Porque 2 Coríntios 11:14 diz, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjos de luz. Eu entrei. Começou um ritual. O bode incorpora com esse demônio. E eu cheguei orientado por alguns da liderança dos graus bem elevados. Eu cheguei diante do animal para adorar, achando que Deus tinha um caráter, o mérito de enviar o Espírito Santo a manifestar o seu Espírito dentro de um bicho bruto e um animal. Errei por não conhecer as Escrituras, a ignorância. E eu dobrei o meu joelho ali, beijei a cabeça do animal e o animal incorporado e falei essas palavras. Hoje já pode ser até diferente, porque já evoluiu bastante, mas na época que eu entrei era assim. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó, Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo, foi escrito em um livro. Eu entrego a alma da minha filha. Naquele período, todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. E acontecia de filhos de maçom só morria de tragédia, de acidente, de doenças incuráveis ou de um ritual de magia negra, onde eu dei a minha filha com 2 anos de idade, com 7 meses de idade, e com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso, que me levou toda essa fama a prejudicar a mim mesmo e destruir toda a minha família. A um ponto de eu ter perdido uma moça de 13 anos, recentemente,
que eles mandaram matar para se vingar de mim, e me acusaram que eu falo demais, porque eu me envolvi com bandidagem, eu me envolvi com estelionatário, eu me envolvi com homossexualismo, eu me envolvi com morte, com crime, muitas coisas erradas. Eu cheguei a participar do Comando Vermelho, eu fui chefe do Comando Vermelho, numa certa área lá no Rio de Janeiro, no Morro da Rocinha. Eu me envolvi com bastante coisa. E ali diante do animal, falei essas palavras: ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento, entrega a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha filha, a vida da minha mãe e da minha esposa. E faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, né? Para enganar e confundir as pessoas. Se você já foi no centro espírita, quando você chega lá que o médium vidente, ou aquele que tem um título de pai de santo, está incorporado com o demônio, e o demônio não fala que é demônio, ele diz que é santo. É uma entidade. E só vem com a finalidade de te ajudar. Mentira. João 8,44 fala que ele é mentiroso, é o pai da mentira, não se uma da verdade. Ele é mentiroso. E eu quero que ele escute e venha aqui para ficar de joelho para Jesus Cristo. Porque o Rei da Glória está aqui, então. Meus queridos irmãos, foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue, e foi aplicado num animal. Eu vou falar bem rápido, tem muita coisa para falar, não vai dar tempo, não é suficiente por causa do horário. Quem sabe outro dia nós fazemos um culto em Praça Livre, aqui ao vivo, para o mundo inteiro ouvir, e o diabo sair do Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Porque o Brasil foi entregue a um demônio. Ah, pastor, você foi longe. Porque você não tem conhecimento do lado do mal? Com todo respeito a meus irmãos católicos aqui, eu não vim falar mal de igreja católica, nem de religião nenhuma. Mas o Brasil foi entregue a um demônio. Quem passou no Espiritismo conhece. A padroeira do Brasil, que tem o nome de Aparecida, no Espiritismo é Oxum. Os líderes do nosso país, a maioria deles estão envolvidos no satanismo. Entendeu? Aí nós vamos ficar de braço cruzado. Nós temos que guerrear, orar pela nação. Guerrear contra essa força do mal. Chega de palhaçada. Chega de ver. Mães, eu tenho observado coisas absurdas. Entendeu? Eu tenho observado coisas absurdas. Uma família de um poder aquisitivo muito alto, de nome, de fama, de sucesso. Já nasci num berço de ouro, mas está toda destruída. Toda destruída, porque o diabo foi o instrumento principal para me usar, para destruir minha família. Há tempo que eu não vejo meus pais. Hoje eu liguei para o meu pai. Meu pai está com 72 anos, é maçom. Eu liguei para ele. Eu estava vindo de Sumaré para cá. Aproveitei para parabenizá-lo pelo Dia dos Pais. Eu não a vejo há 17 anos. E ele quase chorava, eu quase chorava dentro do carro do irmão que me conduziu até aqui. Quando ele disse assim: papai tem mais de 70 filhos, tem várias mulheres espalhadas nesse Brasil todo. E ele disse assim: meu filho, apesar dele não falar comigo há muitos anos, mas não se entender por causa de muitas coisas erradas que eu cometi, ele disse: meu filho, o único filho que ligou para mim foi você. O único que foi usado para destruir toda a comunhão, todo o relacionamento, toda a cultura que a gente tinha, uma família unida. Mas foi o único que ligou para lembrar que existe um pai que está vivo, foi você, meu filho. Entendeu? Uma situação bem delicada. Por quê? Porque eu fui induzido pelo diabo a destruir o meu casamento, a destruir a comunhão com meus filhos, com meus familiares. Mas hoje Deus está me usando para unir, para abraçar, para restaurar, porque Jesus Cristo é o Senhor. E hoje a briga vai ser feia com ele. E saiba ele, quando eu sair daqui para Sumaré, ele não se meta a besta de passar na nossa frente, que nós vamos atropelar ele em nome de Jesus Cristo. Ei, Jesus, estão assustados. Nós vamos sacudir, irmão. Se prepara. Começou agora. Quando eu entrar mais no profundo, quando eu entrar no satanismo, aí tu vai ver o negócio pegar fogo.
Eu fui lá da igreja satânica, da igreja do diabo. Fui arrebatado 12 vezes ao inferno em espírito. Sentei no trono com ele. Eu era íntimo, eu chamava Jesus de bandido e chamava Satanás de mestre. Agora é o contrário. Eu chamo Jesus, é o Senhor. E o diabo é um derrotado, aleluia. Foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para um animal e do animal para mim. É uma história longa, bem complicada, difícil de acreditar, mas não é obrigado a acreditar. Mas você tem um livre-arbítrio para acreditar, sim ou não. Se você tem o Espírito Santo, você vai acreditar, senão você vai recebê-lo hoje, daqui a pouco, na hora da oração. E ali, meus queridos, eu fiquei uma situação difícil na loja maçônica. Nesse quarto faz os rituais, uns 15 minutos a 20. Meu corpo, numa situação bem difícil. Quando aliviou, que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado em carne e osso, de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos. Ripla de clovias de cantes névias. Pode até ter maçom hoje à noite aqui, sentado, me ouvindo. De um grau mais baixo, de uma loja mais fraca. Eu vim da loja do Ritual Escocês. Eu estou juntando uma coisa com a outra, um negócio bem complicado. Muito ocultismo, onde nem as próprias esposas dos maçons participam dentro dessa loja. Entendeu? E ele disse, servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, porque a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular. Todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungia no sangue, levantavam os céus e dizia, eu te crucifico novamente. E comia aquele pão ungido. Eu adquiri nome, fama, sucesso, riqueza, aonde eu fui me infiltrando mais no espiritismo, no satanismo. Nunca gostei de trabalhar com linhas baixas, fracas, como umbanda, quimbanda, candomblé, nunca gostei. Meu negócio era magia negra, voodoo, feitiçaria, bruxaria. Eu saía de Brasília para Angola, um dos países do continente africano, para trabalhar diretamente com o diabo. Meu negócio era direto com o chefe. Eu não falava com os porcos, direto com os donos dos porcos. E eu, com tudo isso, eu consegui muita riqueza. Possuí 2 mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda. Eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil. Fui chefe de gabinete concursado 8 anos pelo Banco Central do Brasil, lá em Brasília. Eu cheguei a montar 4 empresas para mim, eu dava um lucro imenso de 2 milhões de dólares. Eu tinha umas empresas que prestavam serviço aos órgãos públicos, como o próprio Banco Central, o Congresso Nacional. Cheguei a montar uma construtora e muitas outras coisas, mas eu não tinha paz. Os carros mais fracos que eu usava, eu tinha uma limousine, uma Mercedes-Benz, uma BMW e uma Ferrari. Essa BMW era toda preta, eu tirei todos os bancos de trás, aquele espaço que ficou. Eu mandei uma pessoa adaptar todo o carro para um centro espírita, fazer rituais dentro do meu carro, onde eu montei um quartinho de santo, um gongá, e eu fazia ritual, e abri um letreiro no painel do meu carro, escrito assim, trono de Satanás, e no para-choque traseiro era escrito a turma do capeta. Mas vocês vão me conhecer nessa cidade aqui, se o Senhor permitir eu ficar vivo, entendeu? Porque para onde eu passar nas avenidas de São Paulo, vocês vão ver, eu estou orando, o Senhor vai restaurar a minha vida, o Senhor vai me dar um carro para mim fazer a obra, que agora eu estou usando o carro do irmão, e quando eu tiver com o meu carro dado pelo Senhor, vocês vão saber quando eu passar que eu vou abrir um letreiro no para-choque dianteiro e trazer caçador de demônios. Ah, irmão César, o pessoal está assustado, hein? Está todo mundo assustado, misericórdia.
Ontem lá no Rio de Janeiro, eu estive em Niterói pregando. O pessoal estava bem assustado também, viu? Foi preciso nós sacudir a videira, irmão. Não, vamos sacudir aqui. Irmão, dá um glória para Jesus, pelo amor de Deus. Aplauda, irmão. Acompanha a cearense ali, aplauda. Aleluia. Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz. Eu saía de Brasília para almoçar lá em Miami. Eu e minha esposa. Minha lua de mel foi 5 meses em Cancún, no México. Muito dinheiro. Eu conheci o Brasil todo em 68 países. Fui representante de eu tive várias representações aqui no Brasil, como a Neolife do Brasil, Guaraná Tropical do Brasil, da Amazônia, e outras grandes representações. Eu tinha muito dinheiro. Eu cansei de chegar em casa com um pacote de 400, 500 mil dólares. Final de semana, jogar em cima da cama e dizer para minha esposa, aqui nós estamos enchendo travesseiro, é com dinheiro. Mas eu não podia, amados, reclinar a minha cabeça naquele travesseiro porque eu não tinha paz. Porque o diabo me transformou em ladrão. Ladrão fino que rouba na caneta. Como chefe de gabinete do Banco Central do Brasil, na época que eu estava lá, tinha um sistema de aplicação, você aplicava o seu dinheiro pelo overnight, o juro era por noite. Final de semana, sempre dava um juro um pouco mais alto. Lá no Banco Central do Brasil, tem a agência do Banco do Brasil, onde o maior número de clientes do banco são ministros, senadores, deputados e os empresários. A própria conta do presidente da República é nesse banco, essa agência, dentro do Banco Central do Brasil. E era uma combinação que tinha com o chefe de gabinete, onde todo final de semana cada um fazia essa parte. Dá o nome de RS, quer dizer, roubo santo. Um roubo que não prejudica ninguém. Eu transferia todo o dinheiro do banco e dos clientes do banco para a minha conta, na sexta-feira, e aplicava no overnight. Na segunda-feira eu devolvia o dinheiro do banco, dos clientes. Então, toda segunda-feira eu tinha de 15 a 20 milhões de cruzeiro só de juros. Absurdo, hein? Ele me transformou em estelionatário. Hoje eu tenho um processo da Polícia de Brasília, considerado o maior estelionatário do Distrito Federal, onde eu falsificava documento, talão de cheque e dinheiro. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho, onde eu traficava, coordenava mais de 300 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e Goiânia. Lá eu andava com o Fernando Beiramar, com Escadinha e com o Massim VP. Mas eu troquei, achei melhor andar com Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tinha um R15, um 9mm, uma 765 e uma escopeta. E hoje eu continuo armado. Já estão com medo, eu falo que estou armado? Misericórdia. Por que eu estou armado? Por 2 motivos. Primeiro, que eu sou nordestino. Lá as crianças já nascem com a faca peixeira na cintura. Segundo motivo, eu sou muito perseguido. Eu sou ameaçado de morte pelas coisas que eu falo e vou falar daqui a pouco. E eu uso essa arma para me proteger. Você precisa conhecer a palavra. O crente que anda com 38 na cintura, que anda com segurança, com carro blindado, coleta à prova de bala, que prega atrás de redoma de vidro blindado, esse tem que se converter. A arma do cristão é a espada que defende, mas ela tem que estar armada, tem que colocar em prática, dentro do coração, meu irmão. Você só morre quando o Senhor permitir. Eu trabalhei para muitos políticos, aqui do estado de São Paulo e de Brasília, e muitos empresários. E sempre eu estou citando o nome. A igreja que eu chego, o Senhor não permite eu citar o nome de ninguém, nem falar de maçonaria. Como lá no Mato Grosso do Sul, Deus não permitiu. Mudou todo o esquema do testemunho. Não sei por quê. Deus não falou comigo por quê. E se fosse para morrer, eu já tinha morrido. Porque se alguém atirar em mim, assim quando a polícia veste um colete à prova de bala, eu tenho um colete aqui debaixo da minha camisa. Mas ele não é a prova de bala, ele é a prova de canhão, por nome é Espírito Santo de Deus.
Deus não chama fraco, covarde não. Deus não chama os frouxinhos não, chama os fortes, para guerrear com a força do mal. E nós estamos aqui para guerrear. E nós vamos vencer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele me transformou em usuário de droga. Eu usei todo tipo de droga. Chegava a um grau de overdose. O diabo é tão astuto, tão sagaz, que chega a um ponto de ele manifestar no meu corpo, pegar uma seringa descartável, injetar drogas líquidas nas partes íntimas, você precisa levar às pressas para o hospital. Ele me transformou em homossexual. Agora eu vou fazer vocês sorrirem. Porque todo pai de santo que recebe pomba-gira, ele fica afeminado. Alguns não falam que tem vergonha, mas é verdade. Eu recebi uma pomba-gira, a Padilha, que 6 meses era homem e 6 meses era mulher. Meio homem, meio mulher, né? Onde ele me usava para escandalizar o nome da minha família, o meu corpo, a um ponto de sair vestir saias, curtinha, usava sapato alto, salto fino, usava brinco, batom e uma peruca loira e saía fazendo, dando escândalo dentro de Brasília. Eu ficava uma gracinha. O irmão Celso está ali e gosta. Situação. Eu cheguei a um ponto a desfilar no desfile de gay. Eu era conhecido como tio Chico do Espiritismo. E no homossexualismo era brasa viva. Hoje é que eu sou uma brasa viva de Jeová. Eu desfilei de colã, fio dental, de meia, calça arrastão. Negócio esquisito. Sapato de sapatilha, com uma bolsinha tiracol de lado. Lá no final da passarela eu rodei. Fiquei em segundo lugar, ó, perdi ponto. Misericórdia. Tem que rir, irmão. Vocês estão com medo do diabo? Maior que está aqui é Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai buscar uma bênção, levanta a mão. Vai receber. Receber. Quem está querendo casar, encalhou e não consegue sair, levanta a mão. Já vi do... Eita, agora casa, Jesus. Nós vamos sacudir a videira, Jesus. Vão me convidar para o casamento, sim ou não? Isso, irmão, beija que já é tua. Você sabia que é uma pomba-gira que entra e não deixa as mulheres realizar o casamento, pastor? Para ser feliz? É. Porque a Bíblia diz que é bom que todo homem, toda mulher se case e tenha filhos. E a pomba-gira entra para impedir a tua felicidade. E hoje ela vai sair da tua vida daqui a pouco, em nome de Jesus. Vai que nós vamos sacudir na oração. Ela vai ter que sair de um jeito ou de outro, porque o diabo, ele tem que ir para o inferno, que é o lugar de origem dele, meus queridos. O segundo pacto. Salvador na Bahia com a mãe menininha do Cantuá. A famosa mãe de santo dos baianos, dos políticos, dos artistas. Porque a maioria, todos não, que é toda regra é exceção. A maioria desse povo está envolvido no satanismo, para chegar a um patamar que chegaram. Entendeu? Eu fiz 21 raspagens de cabeça para o diabo. E quando eu vim para Jesus, nem precisou raspar, eu estava cabeludão. Fiquei 7 dias e 7 noites no Rancor, é um quarto pequeno, deitado em cima de 2 folhas de bananeira, rodeado de vela que queima 7 dias e 7 noites, me alimentando de sangue de animais e de cachaça, sem ter direito de ir ao banheiro para fazer as necessidades. Olha que situação. Minha cabeça foi raspada, a última vez que ela raspou, ela cortou a minha cabeça com um bisturi em forma de uma cruz. Quando começou a sangrar, ela incorporou com a pomba-gira Padilha, pegou um alguidar, que é um prato de barro, colectou aquele sangue, bebeu todo o meu sangue incorporado com a pomba-gira e me consagrou como o filho da pomba-gira. Ali, só de short, eu deitei. A primeira noite,
A mãe menininha trouxe uma ratazana, cortou o pescoço, eu bebi todo o sangue. Aí veio uma dose de cachaça. Aí veio bode, veio cachorro, veio coelho, veio cabra. E a última noite ela sacrificou uma criança de 3 meses. Por quê? Mas todo dia, se a gente vê nos jornais, se vai no supermercado, se vê numa mercadoria, num produto, vai na panificadora, vê escrito nos pontos de ônibus, cartazes com números, fotos de criança que desaparece desse país e fica por isso mesmo. Porque tem grande envolvido no satanismo. Vai na igreja do diabo aqui em São Paulo para tu ver quem participa, irmão. Dá uma passadinha lá. Ou tu vai querer que eu cite nome de autoridades? Antiético. Entendeu? Quando eu levantei dali, e a finalidade desse pacto era eu ter todas as mulheres que eu quisesse. Todas as mulheres iam ser do tio Chico. Mas como o diabo é enganador, mentiroso, eu fiquei sem nada, ele carregou, foi a minha. Está vendo aí, queridos? Quando eu levantei dali, a mãe menininha cortou a minha perna com um bisturi. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui na coxa direita em forma de uma cruz. Eu incorporei com 7 pombagiras. Veio uma, foi dando passagem. A Padilha, a Mulambo, a Sete Saia, Menina Moça, a Rainha, a Cigana e a pombagira do inferno, a que coordena as outras. A chefe do inferno. Mas é muito fraca, não fecha a porta. Jesus foi lá e tomou a chave. Esse Satanás é fraquinho demais, Jesus. E ali, a minha vida foi de mal a pior. Eu que ia ter todas as mulheres, me apaixonei por outra. Passei a morar na minha fazenda no estado do Goiás. 8 meses com outra. Eu ia na minha casa apenas visitar meus filhos e a mãe dos meus filhos. Eu dormia, eu abraçava, eu beijava. Na mesma ateliê que a minha esposa fazia as suas roupas, eu levei essa para fazer uma roupa para andar comigo. Eu tinha o mesmo direito de conviver com ela na minha fazenda. E a liberdade, da mesma forma que eu tinha o direito com a minha esposa. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que José e Maria não coabitaram para nascer Jesus. Então eu coabitava com essa outra, como tinha o direito de coabitar com a minha esposa, a qual eu casei. Há um shopping em Brasília que eu não ando por causa de um escândalo. Que houve? Houve 2 escândalos. Primeiro escândalo, eu cheguei em casa do trabalho, entrei, tomei 2 doses de uísque, eu tinha uma adega, tomei 2 doses de uísque, para ir ao banheiro. Quando eu entrei no quarto para tirar a roupa que eu estava vindo do trabalho, a cabocla do Yansan do balé incorporou em mim, vestiu uma peça ímpar no meu corpo, da parte de cima e de baixo, ímpar da minha esposa, e me levou dentro do meu carro e levou dirigindo, incorporado, até o centro de Brasília, um shopping. Shopping mais antigo de Brasília, por nome Conjunto Nacional, onde eu entrei dentro do shopping, do carro, junto àquela multidão de pessoas até chamar a segurança. E eu abri as 4 portas da BMW, da Mercedes-Benz, isso mesmo, onde eu coloquei uma fita de áudio com a dança do balé, aquela dança do cisne. Eu nunca fui na academia dançar e eu só de calcinha e sutiã, dei maior escândalo lá no shopping. Fiquei conhecido como o homem da calcinha. E com essa outra que eu convivi 8 meses. Só que não era outra mulher. Não era outra mulher. Deuteronômio capítulo 27, versos 21 diz: maldito é o homem que deita a peita com um animal. Eu morei 8 meses na minha fazenda com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu tinha na minha fazenda. A um ponto de colocar ela dentro do meu carro. Quando eu cheguei dentro do shopping, ela incorporou com a pomba gira, eu incorporei com o Exu e passei a ter contato com esse animal dentro do shopping. Quando tinha aquela multidão de pessoas, o diabo desincorporou de mim, da cachorra, e foi o maior escândalo. A minha vida daí foi de mal a pior. De mal a pior. Eu observei que vocês estão assustados.
Eu não vou falar do satanismo, como eu fui ao inferno, eu sentei no trono com o diabo, onde ele coordena uma equipe de demônio para entrar nas indústrias, para entrar nos empregos, para entrar na igreja, para destruir casamento de crente. Tem muitos casamentos de crente destruídos. Por causa das artimanhas dele e falta de vigilância sua. Os missionários de Satanás jejuam 72 horas sem beber água para destruir os missionários de Jesus Cristo. Agora nós só aguentamos jejum 2 horas. Ele vai andando na rua, chega na casa do irmão, o franguinho está fritando, lá vem aquela fumacinha, ó. Primeira coisa, o irmão é usado. Não, coma aí, irmão, tem nada não. Irmão, não posso, você não entende. Não entendo não, coma aí, olha que delícia. Não brinca com Deus não, irmão. Não brinca com Deus não, o negócio é sério. A coisa que eu achei mais fácil foi ser crente. Crente aos que crerem. É vir aqui, sentar, dar aleluia, dar glória, saudar a paz, louvar, ouvir uma pregação é muito fácil. Eu achei difícil foi ser cristão. É andar nos estatutos do Senhor Jesus Cristo. É seguir isso aqui com fidelidade. Eu tento, eu não consigo. Porque quando eu estou querendo conseguir, o capeta maldito, ele usa um de dentro da casa do Senhor para impedir. Para impedir. Eu fiquei numa situação difícil no estado de São Paulo, porque divulgaram na internet que eu tinha morrido aqui em São Paulo. As portas se fecharam para mim. Eu vou falar, porque Deus está mandando falar. E divulgaram aqui no estado de São Paulo. Eu tenho um testemunho aqui, como o irmão Celso, da Expressão de Louvor, e o Natalino que está gravando, da Paz do Vale, divulgado na Conta de Sarjeta, que eu estava casado com uma menina de 10 anos de idade. É muita ignorância. E o povo de Deus acredita, pastor. Eu tenho 45 anos, eu tenho filhos de 24 anos. Um rapaz que mora em Brasília, que é pastor, graças a Deus. Mas antes dele, pastor, eu dei 2 tiros de escopeta no filho meu quando ele tinha 8 anos. Quase que eu matava. Eu vou explicar bem detalhado para vocês verem. Para você entender o que é que o diabo faz na vida do homem que não tem Deus. Mas eu vou explicar para envergonhar ele, porque um bom testemunho edifica a casa do Senhor, vai restaurar a tua fé e nós vamos sacudir o inferno, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Só que eu não dei ouvido, que eu não dou ouvido a diabo. Eu não tenho satisfação de dar para ninguém, só o Papai Celestial. Porque o Papai conhece a fidelidade. Conhece quem sou eu? Eu tenho um caráter. Para acabar de completar, agora eu vou desafiar o diabo aqui dentro. Eu quero que ele venha aqui. Vou desafiá-lo. Agora. Se ele não quiser vir, eu estou dando legalidade a ele manifestar no meu corpo. E se ele manifestar é porque eu sou um mentiroso. Você tem coragem de abrir o coração e dar legalidade do diabo entrar na tua vida? Quem tem coragem? Levanta a mão. Vocês não confiam que estão libertos e creem no que é o que te protege, não? Após eu vou desafiar para tu conhecer um homem de Deus. Eu tenho 17 anos que sou cristão. Nesse período de 17 anos, 11 anos de pastorado, de 8 a 9 anos na obra, eu era pastor local em Brasília. Tem uns 9 anos que eu sou missionário, fui levantado para a obra missionária. E nesses 17 anos, tem uns 14 anos, quando eu preguei para minha esposa, fui falar de Jesus, ela falou para mim, não, eu prefiro ser prostituta do que ser crente. Eu disse, a Bíblia dá o livre-arbítrio, minha filha, vá, ela foi. Eu tenho 14 anos, que não toco no corpo de uma mulher para honrar o Deus que eu sirvo em respeito à mãe dos meus filhos, que é uma prostituta. Sou homem normal igual qualquer outro homem.
E desafio o diabo ele manifestar no meu corpo, ou ele manifestar em quem está liberto, ou ele se materializar. Ele pode vir com o inferno em peso, porque Deus conhece o coração desse homem. Eu sei o caráter que eu tenho, eu sei o que é que eu faço, eu sei onde eu coloco a planta dos meus pés. Quando eu fui pregar em São Luís do Maranhão, essa irmã estava lá, eu saí escoltado, foi 8 viaturas lotadas, com a Polícia Federal, Polícia Militar e Civil, que o coronel da Polícia Militar, o pastor de lá, porque eu fui ameaçado de morte, eu preguei para 20 mil pessoas, do Cassino Maranhense, onde eu revelei coisas da maçonaria que eu nunca revelei aqui em São Paulo, em lugar nenhum, e chegou 3 maçons e mandou um bilhete: você vai morrer. E eu gritei no microfone: só quando o Senhor Jeová autorizar. Cadê? O diabo apareceu aqui para me envergonhar? Você acha que se eu tivesse mentido, eu tinha coragem de desafiá-lo, irmão? O cristão ele tem que ter caráter de cristão. Ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus, não andar com palhaçada. Agora, no dia que eu cair, tu vai saber. Porque quando eu passar essa avenida, qualquer bairro de São Paulo, ou se me aproximar dos irmãos, lá está o pastor Francisco: a paz do seu irmão. Eu não saio da paz, porque eu não tenho mais paz. Me aconteceu isso ontem. Eu não sou um hipócrita, não, como eu vejo, viu? Pastor, desculpa aí. Desculpa, pastor. Isso aqui foi falha minha, não foi ele não, tá, irmãos? Foi falha minha. Tudo põe a culpa no coisa ruim, ele não presta. O cliente vai e falha: ai, foi o diabo. Que diabo? Tem certas coisas, é safadeza do homem mesmo. É falta de atenção. Fui me infiltrando mais no espiritismo. Aonde eu trabalhei? No cemitério à meia-noite, com corpos, com necromancia e necrofilia. Eu vou ser bem rápido, que eu vou citar o nome de alguns políticos, que eu fui bruxo deles, que me pagaram dinheiro muito alto, caríssimo, trabalhos caríssimos, para fazer rituais. Agora eu vou ter mais cuidado, prestar mais atenção. É porque quando eu estou falando, eu fico muito empolgado. Às vezes eu não vigio. Irmão, quando eu estiver falando, pode dar um glória. Precisa pedir? E como é que eu estou pedindo? Vocês não dão? Pastor, eu fui pregar lá em Salvador, na Bahia, quando o pastor me pegou no aeroporto, aliás, no hotel. Quando nós passamos ali perto do Pelourinho, tinha um show mundano. A cantora Daniela Mercury estava cantando em cima de um trio elétrico. Eu digo: para que eu quero assistir o show. Não, irmão, está na hora. Não, mas eu vou levar o show para dentro da igreja. Para ver a fidelidade, irmão, do mundano para o povo de Deus. Eu estava observando, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E é verdade. Pastor, eu estava observando aquela quantidade imensa, um número de pessoas incontável. A Daniela Mercury pulava em cima do caminhão, batia palma, o povo pulava e batia. Ela corria à direita do caminhão, o povo corria embaixo. Ela vinha para a esquerda também. Ela deitava em cima do trio elétrico, o povo deitava no chão. Ela plantava a bananeira, só era o povo também embarcando. E aqui, irmão, dá um glória, irmão, dá um amém, irmão. Louva o Senhor, que é isso. Tem que pedir o povo de Deus, é medo. Pois nós vamos orar, esse medo vai sair agora, em nome de Jesus. Eu fui bruxo do doutor Oreste Quécia. Não acredito, pastor. Não, obrigado por você acreditar. Ele é tão bonzinho, eu votei nele. Problema é seu, não tem nada a ver com eleição, com voto, seja a pessoa que seja, quem for, amados. Em uma certa ocasião ele ligou para mim: tio Chico, você precisa vir a São Paulo. Eu digo: para quê, doutor? O meu relacionamento não está dando certo mais com a minha amante. Eu quero dar um basta final. Só que ela me fez uma ameaça. Se eu der um basta final nesse relacionamento que nós temos, quando ela sair do hospital, querer fazer uma cirurgia de varizes, ela vai até o fantástico Jornal Nacional e vai divulgar que eu sou amante dela. E como político, a minha reputação vai a zero. Eu vim. Preste bem atenção.
Eu ganhei 45 mil e um carro 0 quilômetro para fazer um ritual para matar uma pessoa no ritual de magia negra. Aonde eu fiz um trabalho de magia negra em 7 encruzilhadas com 7 Exu. Exu são demônios. 7 gato preto, 7 vela preta, 7 garrafa de pinga, 7 gato preto e 7 sapo, com o nome dela dentro da boca do sapo e costurado. Quando foi na última encruzilhada, que foi distribuir todos os materiais, eu estava incorporado com o Exu da morte. Aonde ela já tinha sido anestesiada. Ela tinha sido anestesiada. E quando eu estava incorporado, uma entidade, um demônio, um principado, autorizou o Exu da morte sair do meu corpo e manifestar no médico, não a manifestação de corpo, de mente, onde o médico pegou o bisturi, fez a cirurgia errada, e a imprensa divulgou que ela morreu de falha médica. Mentira, ela morreu de um ritual de magia negra, entendeu? Feita pelo bruxo Tio Chico. Era a cantora, envolvida também um pouco no espiritismo, ela é quédia no espiritismo, a cantora, a Clara Nunes. Eu ganhei 1 milhão para fazer um trabalho para matar o Chacrinha. Eu fui bruxo da Globo. A Central Globo do Brasil, no subsolo, tem um terreiro de magia negra. A programação da Globo só vai para o ar depois que são apresentadas aos orixás. Eu trabalhei para muitas empresas do nosso país, como a Fiat do Brasil, onde é em Betim, na grande BH, a Fiat lançou um carro consagrado a um orixá. Esse carro tem o nome de um demônio. Quando bruxo, eu recebia esse demônio no meu corpo, é o Exu Maré. O Maré foi consagrado ao demônio, tem essa entidade. Tem alguém no nosso meio que tem o Maré, possui o Maré, sim ou não? Se você tem o Maré, irmão, agora é um pouco fanático, tem medo dessas coisas, não venda não, dê para mim que eu levo, viu? Não use, é pecado. É brincadeira, irmão. Ora, apresenta ao Senhor. Se você não quiser conviver com as coisas do maligno, está difícil, faz o mundo só para você. Porque uma grande parte das empresas, entendeu? São envolvidas no satanismo. Eu trabalhei para Arezzo. Fábrica de calçados, finíssimo, cinto e bolsas feminino, onde só tem franquias e grande shopping. Quando você entra na fábrica aqui, não aceitamos evangélicos, nós somos espíritas. Eu trabalhei para Salsichas Bordon, eu trabalhei para o Frango Pena Branca em Mogi. Mogi Mirim, né? Entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu, onde o nome do próprio frango é o nome de um demônio. Pena Branca eu recebia quando bruxo, é um caboclo. Eu trabalhei, fui bruxo da maionese Hellmann's. Você sabe o que significa? Hells é inferno, mens, homem, traduzindo da homens do inferno, é consagrada. Pastor, mas é a melhor marca, melhor que tem, coma ela. Tem problema, ora, apresenta a Deus. Eu fui bruxo da família Canedo, lá em Brasília. O maior grupo, os maiores empresários de Brasília são a família Canedo. Onde hoje ele tem 12 empresas em Brasília, hoje é dono da VASP. Todas elas começam com a letra V, porque o diabo falou que eles são vitoriosos. A primeira empresa do grupo Canedo foi a Viplan, uma empresa que circula dentro do Distrito Federal, empresa de ônibus coletivo. É escrito V-I-P-L-A-N, quer dizer, vim do inferno para liquidar a nação. Foi dado pelo bruxo Tio Chico no passado. É muita coisa. É muita coisa para falar e muito arrepilante, entendeu? Eu trabalhei para o Chiclete Adams, Trident do Brasil. Pastor, aquele chiclete é tão gostoso. Eu já vi gente aqui, mascando, hein? Dentro da casa do Senhor. Você sabe o que significa Trident? Quem sabe? Não? Tridente do tranca-rua. Tridente do tranca-rua. Quando você chega na fábrica depois de Jaú, em cima, bem no portão da entrada, está escrito assim, Trident, tridente do tranca-rua. Bem liberal, para todo mundo ver. Eu trabalhei para o grupo Carrefour.
Pronto, pastor, onde é que eu vou comprar? No Carrefour. Compra no Carrefour. Pastor, mas me assustou. Compra e manda lá para mim, em Sumaré. Que eu já comi um frango de encruzilhada depois de pastor. Evangelizei 13 Pai de Santo e 13 chácaras no Goiás. Não me deram comida, 2 dias com fome, me tremendo. Quando eu vou dobrando a esquina, os Pai de Santo deixaram um despacho. Vela, champanhe, cachaça, charuto, um prato de barro, um alguidar cheio de farofa, azeitona, cebola e um frangaço. Eu digo, mas é bonito, Jesus. Eu ganhei umas almas para o Senhor e o diabo no banquete desse, eu quebrei tudo, peguei o frango, apresentei ao Senhor, comi para os teus olhos. Satanás, você vai comer os ossos, que você é cachorro e tchau. Não vem atrás de mim, não. Aí. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Veja bem, o que é que acontece? E eu continuei na caminhada, espinhosa, difícil. Eu trabalhei para a Chevrolet do Brasil. Você sabe o que significa Chevrolet? No Espiritismo, quando o homem vai montar uma microempresa, uma empresa, um comércio, ele é adepto de Satanás, porque Satanás não tem filhos. Quem tem filhos é Deus. Satanás tem adeptos, seguidores. O diabo chama o povo dele de cavalo. Ele olhava para mim com aquela cara feia dele, tu é meu cavalo. E hoje eu olho para ele e digo, tu está andando a pé, porque eu deixei de ser seu cavalo. Eu sou filho amado do Rei Jesus Cristo. Comigo ele só leva essas. Aleluia. Deus é assim. Deus não me chamou para sentar, Deus não me chamou, ninguém cala a minha boca. Deus não me chamou para se esconder atrás de púlpito, nem dentro de paletó, nem de gravata, não. Isso aqui simplesmente é uma formalidade, é um símbolo, entendeu? Mas agora eu não vou me esconder. Tem uns irmãos aí que pregam escondido atrás do púlpito. Não, irmão, não, é o inimigo, e tudo colhendo assim, que nada, rapaz. Capeta tem que ir para o inferno, que é lugar do Espírito Santo. Então o pai de santo recebe uma entidade, um demônio, e o demônio dá o nome para a empresa. Vocês sabem o que significa Carrefour, o nome normal, Carrefour? Não? Sabe não? Carro forte, vamos dizer assim. Mas na linha espírita é caveira. Pega o símbolo do Carrefour, é assim, tortinho para dizer que é uma seta do capeta mesmo. Aí põe em pé e olha com os olhos espirituais, tu vai ver um crânio, é uma caveira. Carrefour quer dizer caveira na linha de Queto. A linha é uma linha diferente de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Aí o pai de santo dá o nome, como eu incorporei, deu o nome para a família Canedo, botar Viplan. Assim foi com a Chevrolet. O bruxo era alemão na época, eu não conheci. Uma história longa, eu fui bruxo dele só uns 2 anos. Vai passando. A Xuxa perdeu 1, perdeu 2 e vai passando. E vai longe. Veja bem. E ali, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, João 10,10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quando o homem é ladrão, quando ele rouba, quando ele não trabalha, aqui no Brasil nós chamamos de quê? De vagabundo. Então, cada letra do nome Chevrolet tem um significado. Chevrolet. Chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra. E Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Esse nosso Deus é tremendo. Essa é de uma... Eu trabalhei para a Crefisul. Quem sabe o que é Crefisul? Trabalha com o quê? Empréstimo, né? Escreva o nome Crefisul, risca a primeira letra, a C, e lê o contrário, de trás para frente, daí está certinho. Lúcifer. O país está numa situação difícil, irmão. Eu tive conversando com o pastor, doutor Jorge Lara, Sorocaba, médico em Sorocaba e Itu, nos hospitais do estado.
Ele me mostrou um relatório, eu fiquei espantado. O relatório dos 2 hospitais, não foi o relatório geral dos hospitais do estado de São Paulo, não. No ano de 2005, deu entrada no hospital de Itu e Sorocaba 750 crianças de 12 a 18 anos, tudo deram à luz, mãe solteira e 30% estão com AIDS. Estão com o vírus da AIDS. De 12 a 16, 17 anos. Inventaram uma história de estão ficando aí cheio de problemas. Porque quando eu era novo, bonito, graças a Deus, eu namorei para casar, mas tem uma história de ficar e está uma bagunça muito grande, viu? Um absurdo, eu fiquei escandalizado, fiquei triste. Porque eu sou pai, tenho filhos, eu sei o que aconteceu. Quando eu estava morando em Brasília, quando o bruxo, o diabo apareceu na minha casa, estava eu e meu filho, 8 anos de idade. Ele se materializou porque ninguém via, mas eu vi que eu tinha pago. Quando eu queria falar com ele, eu bati o dedo 3 vezes, ele se materializava. Hoje eu bato uma vez, ele sai correndo em nome do Senhor Jesus. E esse menino hoje tem 23 anos. Ele ficou com um problema seríssimo. Inclusive eu conversei com a minha mãe, liguei para o meu pai, falei com minha mãe hoje. E falei com ele na parte da manhã. E minha mãe disse assim, minha mãe não é evangélica, meu filho, você precisa levar seu filho ao psicólogo. Seu filho é muito esquisito, eu não entendo. Até o irmão ouviu, eu estava no celular falando com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu acho que o meu filho ficou com trauma de tudo que eu fiz com ele quando ele era criança. Mamãe disse, eu creio que leva num psicólogo. Um rapaz com 23 anos, só Deus sabe a situação que ele vive. E o diabo apareceu para mim e disse, mata o teu filho. Se tu não matar, quando ele ficar rapaz, ele vai te matar, porque ele é a tua maldição. E por obediência ao diabo, eu fiz essa tragédia, porque os filhos das trevas são obedientes. Eu vejo pessoas andar 2, 3, 4 quilômetros, como eu vejo lá no estado do Ceará, pessoas fazendo sacrifício de touro, andar com a cruz nas costas, andar 10 quilômetros fazendo promessa para o maior macumbeiro que foi no Ceará, o Padre Cícero. O povo fica no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na região nordestina, passando fome, come um pão de manhã e um ovo de noite para dormir, juntando dinheiro para fazer aquela romaria, para ir pagar, fazer sacrifício de touro lá no Juazeiro do Norte. Isso é fidelidade, sacrifício também é fidelidade. Quantos quilômetros daqui para o centro de São Paulo, pastor? 16? É muito perto. Nós vamos sair daqui depois do culto, vai terminar 8h30, já está próximo o final. Nós vamos sair daqui a pé e dar uma volta até a Praça da Sé, orando para Deus derrubar as muralhas daqui da capital. Quem quer ir comigo? Aí. Mas quando tu estava no mundo, tu andava quilômetro a pé para ir para o Forró-Bodó. Para ir 4 noites no carnaval, não se cansa. Entendeu? É por isso que as muralhas da tua vida estão em pé, irmão. Nós vamos orar para cair. Se dedica a se ver o Senhor com fidelidade, com coragem. Eu estou de olho lá no relógio. Então veja bem, eu peguei a escopeta, entrei no quarto do meu filho e chamei pelo meu filho. Ele correu para o canto de parede, colocou as costas, assim ficou de frente para mim, colocou as 2 mãozinhas nos olhos, começou a chorar e disse, papai, não faça, eu dei 2 tiros de escopeta no meu filho. Quando o meu filho caiu, eu incorporei com tranca-rua, peguei o punhal do tranca-rua, quebrei o tórax do meu filho e abri ele até embaixo. Esse é o reino do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse reino que nós vimos hoje, veio para te dar vida e vida com abundância. Ele me trouxe aqui para testemunhar, para restaurar a tua fé, levantar o teu caráter diante das coisas de Deus. Meus queridos irmãos, meu filho não morreu, foi para o hospital 3 meses, 4 meses, aliás, desculpa, hospitalizado. Voltou para casa, 10 anos trancado dentro de um quarto. 10 anos trancado dentro de um quarto.
para vir o seu café da manhã, até a última refeição, as meninas que trabalhavam conosco batiam na porta, ele dizia, quem é? É o café da manhã. Ele disse, cadê a coisa? Ele me chamava coisa. Eu tinha que me trancar, me esconder em outro cômodo, eu saí de casa. Ele abria a porta, depois fechava, ao pegar o seu alimento. Ele ficou tão assustado de estar dentro de casa comigo, que ele foi morar na casa da avó dele. Ele nunca me recebeu como pai. No colégio, depois que ele passou para a faculdade, o pessoal perguntava, eu não entendo esse negócio de pai, não conheço, eu nunca tive pai. Não conheço o meu pai. Ele sumiu, morreu, não sei nem notícia dele. Ele sempre estava cortando, desviando do assunto, para que ninguém falasse do pai dele. Perguntasse pelo pai. Eu ligava para Brasília para saber, eu ligava para a casa da avó dele, para saber a notícia dele. Ele atendia o telefone, quando ele ouvia a minha voz, ele desligava. Ele sabia que eu ia retornar aquela ligação. Quando eu retornava, que ele sabia que era eu, ele fazia questão de ficar ao lado de alguém que eu atendesse. E ele gritava em voz alta, me criticava, xingava, falava palavrões, o qual não posso falar, que é antiético. Ele dizia, eu escutava, dizia, eu chorava do lado de cá do telefone, onde eu estivesse, desse Brasil. Ele dizia, essa coisa é tão ruim, que nem o diabo quis ele, o diabo teve medo de perder o trono no inferno para ele. De tão ruim, de coração duro que ele é. Aquilo arrasava comigo. Mas aí um dia eu parei e pensei, e analisei. Bom, se eu tive a coragem de ser escravo, de pagar um preço alto, para fazer rituais pesadíssimos para o diabo, por que eu não posso pagar um preço para meu filho ser liberto? Paguei 6 anos e 7 meses de jejum e oração, porque a palavra é bem clara, quando diz assim, a castra de demônio só sai com jejum e oração. Aplauda o Senhor, meus irmãos, aplauda o Senhor que Ele é fiel, Ele vai libertar toda a tua família hoje, em nome de Jesus. Amém. 6 anos e 7 meses, você aguenta isso? Tinha semana que era 2 dias, um dia de acordo com as minhas condições físicas, financeiras, espiritual. Há uns anos atrás, liguei para Brasília, a minha sogra atendeu o telefone e disse, espere aí que o seu filho quer falar contigo. Comigo, ele não fala comigo, eu digo, calma, já sei. Efeito de oração. Porque é de suma importância o cristão orar. Está desempregado, vamos orar, o Senhor vai abrir as comportas. Então está com problema no casamento, vamos orar, o Senhor vai fazer uma união conjugal. Está com problema de quê? Está doente, vamos orar que que o Senhor Jeová Rafa vai curar. Porque ele é, entendeu? O problema é financeiro, Jeová Jireh vai prover. Porque ele diz, buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você está buscando o reino de Deus e a justiça dele? Sim ou não? Então ele vai acrescentar hoje e amanhã todos os dias. Ele começou a chorar no telefone. Eu não consegui falar, fiquei emocionado, chorei também. E aquele que me chamava, porque o diabo tira 1 e Deus dá 3. O diabo tirou meu filho, Deus me deu um filho, um irmão em Cristo e um amigo. O melhor amigo que eu tenho é meu filho. Ele começou a chorar e disse, papai, hoje eu entendo porque foi que o Senhor fez aquilo quando eu era criança. Eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E não temas o que o diabo pensa, o homem quer fazer contigo, porque aqui em Brasília, eu estou intercedendo pela sua vida, junto com a igreja que eu congrego. Porque por esses dias, pai, eu ia passando em frente a uma igreja evangélica, próxima à casa da minha avó, quando de repente me despertou uma curiosidade, aonde eu vi aquele movimento, aqueles louvores bonitos, eu fui até a porta por curiosidade, e quando eu cheguei lá, uma quantidade imensa de jovens, louvando ao Senhor, e veio por detrás de mim uma mão com 5 dedos e tocava nas minhas costas. Eu olhei à minha esquerda, olhei à minha direita, não tinha nenhum crente, mas tinha uma mão, e essa mão me conduzia, me levava até o púlpito.
E quando eu cheguei ali, papai, mas eu ia por livre e espontânea vontade, essa mão não forçava, eu não entendia nada. Mas eu fui. Quando eu cheguei diante do púlpito, eu gritei em voz alta e comecei a chorar. Pastor, eu quero ser crente igual meu pai é. Aleluia. Esse aqui é Deus. Ó Santo de Israel. Graças a Deus. Amém. Hoje o meu filho tem 23 anos de idade. Se formou agora o ano passado. É pastor auxiliar de um certo ministério em Brasília, intercede 24 horas por mim. Mas eu estou orando para Deus tirar algumas sequelas que ficou. Meu filho não tira a camisa, tem uma cicatriz enorme. E ele é um pouco assim, amarrado, preso assim, triste, caladão. Caladão. Eu digo, meu filho, você escolheu a profissão errada. Se formou em jornalismo. Você não dá uma palavra? Como é que você vai ser repórter? Você chega e não pergunta, só... Deixa eu adiantar um pouquinho, já está bem avançado o horário. Eu fui bruxo da Maria das Graças Meneghel. Só que a dona Maria das Graças Meneghel não está precisando das suas críticas, não, viu? Nem que você julgue, nem acuse dizendo, essa mulher é do diabo, essa mulher é satânica, não. Ela está precisando das suas orações, das nossas orações. É o que eu tenho feito, orado pela Maria das Graças. Ah, pastor, por que? Eu explico já. Como eu a conheci? Através do primeiro pai de santo dela, por nome Tadeu de Oxóssi. Era pai de santo dela no Rio de Janeiro. Eu já era bruxo, era um pai de santo muito fraco. Mas mais fraco é o diabo que perdeu ele. Hoje é Tadeu de Jesus. Se converteu lá no Rio de Janeiro. E quando o bruxo ele ligou para mim e disse, tio Chico, a Maria das Graças quer conhecê-lo. Eu falei, os seus trabalhos são fortíssimos. Tudo bem, pegou um voo, Brasília, Rio de Janeiro. Chegando no Rio, ela estava aqui em São Paulo na época. Nós fizemos uma ponte aérea Rio-São Paulo. E quando eu conheci a Maria das Graças, era simplesmente modelo, trabalhava para Rede Manchete e pousava para a revista Playboy. E uma história muito longa, ela contou da vida dela com Ayrton Senna, com Pelé e com outras. Não dá para eu chegar aonde tinha que chegar não, porque é muita coisa. E ela disse, tio Chico, eu sou filha de santo do Tadeu de Oxóssi, ele é meu pai de santo. E ele me relatou que seus trabalhos são fortíssimos, você é bruxo. Eu quero ser rica, famosa, e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo. Eu orientei a Maria das Graças como tinha que ser feito os pactos. Foram 2 pactos. Graças ao Senhor Jesus, um foi quebrado. O primeiro pacto ela fez com Exu Mirim. Nesse pacto, ela não podia falar o nome do Senhor Jesus. Ela falava o cara lá de cima. Porque se ela falasse, o pacto era quebrado. Só que Deus é sábio. Enviou no programa da Maria das Graças Meneghel uma cantora evangélica, uma irmã nossa, a louvar por 3 vezes. E graças ao Senhor Jesus, a Maria das Graças não vigiou, e junto com essa cantora amiga íntima dela, ela glorificou e exaltou o nome de Jesus, e o pacto foi quebrado. E o diabo tem ameaçado, querendo que ela renove esse pacto. Ele fez, há 1 ano e meio, não sei se vocês lembram, a revista Manchete Contigo divulgou que a filha dela foi ameaçada de sequestro. O diabo ameaçou de sequestrar e matá-la. Como ela não quis mais renovar o pacto, por medo, não sei, ou pelo poder do Espírito que já está trabalhando na vida dela, eu estive num certo ministério no Rio de Janeiro, testemunhando como estou aqui, e o pastor desse ministério pediu para mim divulgar, e pedir para que todas as igrejas evangélicas orassem pela Maria das Graças. Ela está indo uma vez, de duas vezes ao mês, de 15 a 15 dias. Essa igreja, ela não fica junto com os membros, ela fica no gabinete do pastor, com a segurança dela, ouvindo a palavra. Ela está com sede da palavra.
E se você interceder, ela vai estar aqui amanhã testemunhando, basta crer. Obrigado. A palavra Xuxa quer dizer Exu e Orixás, na linha de GG, Nangô e Xangô. Em 82 foi divulgado em todos os jornais que em Ribeirão Preto, a cidade do interior aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa na madrugada levantou e queria matar a criança que era a dona da boneca. Algumas pessoas sabem disso. Por quê, pastor, a boneca? Porque é o pacto que ela tem, como eu tinha no passado, então tudo que era meu, que eu tinha pacto, era consagrado. A mesma coisa é hoje. Hoje eu sou de Jesus. Tudo que eu tenho é abençoado porque é do Senhor Jesus Cristo. O segundo pacto, ela fez com a cabocla Hilarie. É o nome de um demônio, Hilarie. Saindo aqui de São Paulo para Campinas, até final do estado aqui, quem vai para Minas Gerais, há duas vias que ligam São Paulo a Campinas. Tem uma via que é uma tranquilidade, tem uma que dá bastante acidente. Você viaja pela Bandeirante para você ir para o céu. Você vai pela Anhanguera, só vê acidente. Por quê? Anhanguera é o nome de um caboclo, é um demônio. Entendeu? Tem muita coisa. O brasileiro ele costuma amaldiçoar o próximo sem saber. Você é bom pra caramba é um Exu. Eu recebi o Exu caramba no meu corpo. Meu irmão, você é bom para Jesus, tá? Tem cada nome de demônio. Tem gente que aí no centro não sabe o significado do nome e coloca o nome de filhos, nome de demônios. Janaína é uma cabocla, Yansan, Yasmin, Iúquio. Iúquio é um demônio, é um herê que perturba teu filho, aquele teu filho que na madrugada levanta chorando, vai para tua cama, entendeu? Aí mamãe, tem um bicho feio no meu quarto, mete a mão na criança, quem vai dormir, menino? Vai lá orar que tem um capetinho, tem um herê lá dentro, viu? O segundo pacto que ela fez com a cabocla Hilarie. Nesse pacto ela perdeu o direito de realizar seu sonho e ser feliz, casando e tendo filhos. Onde ela não pode coabitar como? Aquela criança nasceu de inseminação artificial. Ela passou a conviver no mundo do lesbianismo, até caso com a sua primeira empresária Marlene Matos, a cantora Joana, a cantora Simone, a cantora Ivete Sangalo, e teve também caso com uma irmã nossa, que hoje é a irmã que no passado foi amante dela, que precisa também das nossas orações, que mora lá nos Estados Unidos, a missionária Lana Rhodes, no passado foi amante da Xuxa, o qual eu conheci a Lana Rhodes dentro da casa da Xuxa, quando eu era bruxo. Pastor, e como você veio para Jesus? Você quer saber, sim ou não? Deus usou uma prostituta, desculpa a expressão. Ah, pastor, o que é isso? Deus usar uma prostituta? Prostituta fala. Pior foi a mula que não falava. Não era batizada no Espírito Santo, nem estava cabeluda, nem com saião. Estava pelada. E ela falou. Eu não quero que a irmã ore por mim, não, que a irmã está de brinco, batom, e Deus não usa de calça. Isso é heresia, tá? Falta de conhecimento. Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu estava com bigode, recentemente eu estava de bigode com uma barbichazinha aqui, um irmão se encontrou comigo na rua, eu tenho o hábito de não dar satisfação que eu faço, deixei de fazer, eu corto mal pela raiz, é um ditado que minha mãe me ensinou assim lá no Nordeste. O irmão passou por mim e disse, pastor Francisco, será que Deus se agrada da tua barba? Eu digo, não se agrada da sua língua, meu irmão. Deus está preocupado com barba, rapaz? Deus está preocupado com barba, com cabelo, entendeu? Eu fui pregar num certo ministério em Vitória do Espírito Santo, cheguei lá, o irmão disse, você vai tirar o broche, aqui não usa broche. Pronto. Entendeu? É desse jeito. É cada heresia. Eu vou passando com a minha filha na rua, minha filha estava com uma blusinha de alça. A irmã se peneirou todinho. O que é, irmã? Um particular, vem cá. Fica aí, minha filha. É um particular, esse particular vai dar confusão. Minha filha, 13 anos de idade. E a irmã no meu ouvido, o senhor me revelou que a sua namorada, minha filha, está usando uma blusinha que é do diabo. Eu digo, peraí,
Essa é dela que eu dei de presente. Agora, se o diabo tem um igual, é problema dele. Tchau, minha irmãzinha. Que heresia. Como é que foi Deus que revelou se é filha, e Deus revelou se fosse Deus e a tua filha? Ninguém gosta de mim, mas o papai gosta, porque eu falo a verdade. Eu estava no centro espírita, parou um carro, desceu uma mulher alta, loura. Você é o bruxo, tio Chico? Sou. Tio Chico, tiraram o meu marido e eu quero ele de volta. Eu digo, senhora, aqui nós trabalhamos na linha do 7, 14, 21. Eu quero o meu marido com 7 dias. E eu dei uma relação. Ela me trouxe um material. Eu fui fazer o trabalho. Ela dizia que era casada, mas não era. Ela tinha um amante, o qual, esse amante dela, era casado com uma serva de Deus. Não era casada com uma crente, com uma serva de Deus. Ah, pastor, que diferença tem da crente com uma serva de Deus? Porque a serva do Senhor, ela dobra o joelho, ela busca, ela ora para Deus restaurar o casamento e mudar a vida daquele homem. E a crente chega aqui na frente e diz, ah, pastor, estou com um problema no meu casamento. Ora para Deus tirar aquela coisa da minha vida. Eu digo logo, não foi no lugar errado, aqui não é terreiro de macumba não. Nós vamos orar para o diabo sair do teu marido, ele se converter e você viver em paz. Porque é o que Deus uniu, jamais separa o homem. Aleluia. E se você está com um casamento assim, você vai ser a primeira que vai receber essa oração para ser restaurado esse casamento. E ali, meus queridos irmãos, quando eu estava fazendo o trabalho na encruzilhada, o demônio foi lá e voltou. Eu conversava, ele se materializava. Ele disse, tio Chico, você deu o endereço errado. Que? Endereço errado por quê? O endereço que você me deu, tinha uma mulher orando de joelho. E onde tem esses crentes orando, eu não entro, que a oração do crente me arrebenta. Amém, aleluia. Ô Jeová. Também não entendi nada, fui embora. Você quer saber por que é que eles colocaram o nome de tio Chico em mim? Sim ou não? Por causa daquele desenho, daquele filme que tem da família Adams, tem o tio Chico, é bem parecido comigo. Vocês gostam, hein? Fui embora. Com 7 dias, a mulher me procura furiosa. Tio Chico, você fez o trabalho de calma, minha filha, que o santo é de barro. E era. Eu fiz sim. Por quê? Não fez nenhum efeito. Não era que o tio Chico tivesse feito o trabalho errado, e sim porque a esposa dele estava orando. Seria muita injustiça do nosso Deus, aonde eu estou orando pela minha esposa, aonde vocês estão fazendo, um Pai de Santo fazendo um trabalho, eu orando por uma pessoa, e o Pai de Santo vencer, que Deus é esse? Então eu não estaria aqui, eu estou porque tudo que eu oro, tem que acontecer um milagre, seja o sujeito está lá no inferno, nós vamos orar, eu, o pastor, o missionário, a irmã vai orar e vai acontecer um milagre, porque a oração quebra as cadeias de Satanás, oração derruba o inferno, oração abala todos os demônios do inferno. Aleluia! Santo Deus. Naquela hora Deus me usou. Porque Deus usa quem Ele quer, meus irmãos, na hora que Ele quer. Ele não faz acepção de pessoa não, irmão. Eu não vou usar o pastor Francisco, que ele é muito feio, barrigudo, cabeçudo. E usou. Quando eu abri a boca, eu falei para aquela mulher, olha a sabedoria do Deus que nós servimos. Deus sabia que aquela mulher não era casada, ele não ia falar, a tua esposa. Não, o teu marido. Ele falou assim, usou a minha boca, ele disse, se a senhora crê e acreditar que este homem pode voltar, ele não falou que voltaria, ela não era casada, pode voltar para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes. Se ele não vier, eu deixo de ser pai de santo e macumbeiro. Ela disse, eu creio. E eu dei uma relação, tantas azul, roxa, preta, vermelha, amarela, marrom, branca, ela me trouxe. Olha só que fidelidade.
A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O salmista Davi diz no Salmo 101, verso 6 em diante, os meus olhos procurarão os céus da terra. Aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E eu fui fiel ao diabo 100%. E hoje eu sou fiel a Deus 1000%. 1000%. Me dediquei a fazer com sinceridade. Me dediquei. Andar de cabeça erguida é calúnia, é pedrada. Lá em Sumaré eu fui depor numa delegacia por causa de calúnia no meu nome. Chega em São Paulo é calúnia, chega no Rio Grande do Sul é calúnia, defamação é mentira. E eu ali dobro o joelho, começo a chorar e pedir força ao Papai Celestial. Oferta vem demais. Há 15 dias aqui atrás eu recebi uma oferta, um emprego de 20 mil reais por semana para ser um traficante em Campinas. E não quis. Porque eu ganho muito mais no caminho da luz com Jesus Cristo. Olha que fidelidade. Peguei meu carro de Brasília a Unai, uma cidade do estado de Minas, 200 quilômetros. Fui fazer um ritual de magia negra, 200 quilômetros. 6 quilômetros você falou, né, pastor? 16 quilômetros para a gente orar. O meu conterrâneo, o Didi, fez uma promessa, foi a pé para Aparecida. Você viu? Foi a pé. Entendeu? Lá no Juazeiro, eu tô a cabeça chata assim, de tanto andar com pedra na cabeça, fazendo promessa com o Padre Cícero. Eu era devoto do menino Jesus de Praga. Olha o nome do rapaz. Eu já disse que é uma praga. Hoje eu não sou devoto. Eu amo o meu Jesus Cristo, meu santo Deus. Fui para Unai. Fui no meu carro, sozinho. Mas me acompanhava numa Kombi atrás, 2 mães de santo, 2 filhos de santo, um cambone e um ogã. São cargos do Espiritismo, são funções como nós temos dentro da igreja. Ao chegarmos em Minas, uma noite escura, não tinha lua, esperei da meia-noite. A única claridade que tinha foi um círculo de vela que eu fiz com 150 velas. Pegava mais ou menos o tamanho desse quadro aqui, em forma de um círculo. E ali começou o ritual, aonde o demônio tinha que vir e incorporar, manifestar no meu corpo, para a gente dar continuidade. Mas ele não veio nessa noite. Ele se materializou. Mas antes dele se materializar para vir falar comigo, o Rei da Glória passou primeiro. Ah, pastor, não acredito que o Senhor Jesus foi lá na encruzilhada. Ele foi no inferno, que é mais longe. Sim. Eu estava com meus olhos fechados quando o Rei da Glória passou, tocou no meu peito e me jogou uma distância de 3 metros ao chão. Não me machuquei. Por quê? Porque quem tocou em mim foi Jesus. Quando Jesus toca, ele transforma, ele restaura, ele purifica, ele dá vida. Agora, quando o diabo toca, quebra, igual ele me quebrou. Estou cheio de platina aqui o corpo. Quando eu caí ali, que eu me apoiei, que eu no subsolo, que eu me levantei, as pessoas que estavam comigo, ó, pegaram a Kombi a Deus. Estavam as velas acesas, meu carro estacionado à minha esquerda, e os tambores caídos à direita, onde estavam os atabaques puxando ponto para fazer um ritual para Exu. De repente eu senti uma quintura e uma claridade enorme, 2 vezes mais alta que esse teto aqui. E dentro daquela claridade, aquela bola de fogo que eu vi, saiu o diabo. Forma de homem, de gravata, de paletó, com os olhos azuis, cabelos loiros. Da mão direita ele trazia o tridente, o garfo do tranca-rua. Estava escrito em ordem decrescente, Exu tranca-rua. Na mão esquerda, trazia um caldeirão de ferro enorme. Dentro do caldeirão tinha sangue e fogo. Fervia que subia aquelas bolhas de fogo com sangue. E por fora estava escrito, Exu Caveira, Deus de todas as doenças e Deus da morte. Ele falou para mim, boa noite. Eu disse, boa noite. Tu sabe quem sou eu? Sei, tu és o meu mestre. Servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor. Graças ao Senhor Jesus Cristo, pela última vez, eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos. Quando terminei de beijá-lo, ele jogou o garfo ao chão e apontou para mim e disse, tu és um incompetente.
Eu já tinha uma unção, Deus já tinha tocado, já tinha me dado autoridade sobre ela. Disse, você meça as palavras comigo. Incompetente porque você sempre realizou os meus trabalhos e pela segunda vez você não consegue realizar. Ele disse, esse trabalho eu não posso realizar, nem hoje, nem nunca. Eu digo, por quê? Tu é tão incompetente que aquela mulher foi na tua tenda e te enganou. Só que ele não falou mulher. Vou falar homem e mulher para que os irmãos possam entender. Porque lá no Espiritismo ele chama as mulheres de rabo de saia. E chama os homens de perna de calça. E chama de cavalo, de aparelho, de burro. Eu era um burro mesmo, agora eu sou uma bênção. Ele disse, ela foi na tua tenda e te enganou. Ela não é casada. Olha o linguajar dele. Ela é simplesmente uma prostituta que eu uso para destruir os lares. Cuidado com o teu casamento, irmã. E este lar eu não posso destruir. Eu digo, por quê? Porque o amante dela é casado com uma mulher, essa mulher pertence a um homem lá de cima, e contra o homem lá de cima eu não tenho poder. Aplauda ele! Ele é o Rei dos Reis, ele é Jesus, o Rei da Glória, aquele que está aqui para te abençoar, para te dar força, coragem, andar de cabeça erguida. Aleluia! Amém! Esse é Deus. Olhei para aquela cara feia dele. Como eu ando bastante, cada lugar eu fico uma semana, um mês, um ano, a gente vai aprendendo os costumes, linguajar do lugar, né? Eu estava em Minas, eu olhei para cara, falei igual o mineiro. Ah, então estou servindo o Deus errado, uai. Eu vou atrás do Deus dos crentes. Quando eu falei, o Deus dos crentes, o meu Deus hoje, ele ficou furioso. Ele disse, você não vai porque eu tenho ódio de crente, aleluia por isso, amém. E eu detesto o Deus dos crentes. Porque o Deus dos crentes é meu inimigo número 1. Vou te matar de um acidente. Eu digo, mate, se você tiver mais poder do Deus que o Deus dos crentes. Ó irmão, ele quase matava. Ele só não matou porque Deus tinha um plano na minha vida. E o Senhor não permitiu. Ele só toca em você, em mim, qualquer outra pessoa, com permissão do Rei dos Reis. Ele é fraco, ele tem que pedir autorização. Ele para tocar no servo Jó, o servo de Deus, ele teve que pedir autorização. Ele não vai e já toca não. Ele é muito fraco, ele é um derrotado, porque maior é o que está aqui, irmão. O diabo vem com lança, com espada, ele pode vir com canhão, com todo exército, mas tu só vai com um, que é mais do que tudo isso, o Rei dos Reis. Fui embora, peguei meu carro, como se fosse esse corredor aqui, 4 dias de uso, o carro numa reta, não tinha curva, não tinha buraco, não cruzou um animal na minha frente, não ultrapassou um carro à minha esquerda e na direita. Eu vi na velocidade mínima de 90 km. Um carro hoje numa BR com 90 km, um carro novo, você nem percebe que. Na velocidade mínima de 90 km. Senti um vento forte, uma nuvem escura. Quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava atrás do meu carro, se materializou em forma de uma pomba gira. Pegou meu carro, deu um sorriso bem cínico. Pegou meu carro, deu 8 capotadas. O teto do meu carro encostou no assoalho, o carro deu perca total. O motor caiu fora, eu tive um TCE, um traumatismo craniano encefálico. Eu perdi 50% do meu crânio. Eu não tenho osso ao lado direito da cabeça, é platina. Aqui atrás, eles fizeram uma cirurgia, aqui é plástico, por debaixo do couro cabeludo. Eu tenho um parafuso, aqui eu estou tocando nele, ele vem de um lado para o outro, ele aqui entrava esse restante do crânio com a platina. Tem crente que falta parafuso, eu tenho um a mais. Eu perdi um olho, o ovo desvio do nervo óptico, eu não enxergo pelo olho direito. Eu estou um pouco distante, eu tenho uma cicatriz aqui, o limpador do meu carro entrou aqui, saiu, varou aqui, o motor do carro caiu fora do carro. Eu bebo bastante água porque eu não tenho a garganta e não tenho as cordas vocálicas, são sondas de borracha. Essa perna é uma perna normal, mas não tem osso, da rota do joelho para baixo, é platina, foi restaurado com platina. Eu não tenho veias ao lado esquerdo do corpo, são sondas de borracha. Eu fiquei 3 anos e 6 meses hospitalizado, 6 meses eu fui levado primeiro para o IML. Não avançar só 10 minutinhos que eu vou orar por vocês, tá bom, né, pastor? Não tem problema não? Vocês querem oração ou quer que eu pare agora, sim ou não? Vamos fazer uma vigília?
Fecha a porta e traz a chave, irmão, que eu não confio em história de crente. Aleluia. Fui levado para o IML. Ao chegar no IML, todo deformado, veio minha esposa, meus pais, isso aí eu não vi mais nada, eu fiquei em coma 6 meses. Mamãe disse que o couro cabeludo estava para fora, os miolos fora da minha cabeça, isso aqui, tudo quebrado, o médico tirou 250 gramas de vidro, quebrou do para-brisa, escondido na minha cabeça. Eu ainda tenho um defeito no lábio superior, tem um nódulo, vou fazer uma cirurgia, é um pedaço de vidro que ainda vai ser tirado. Às vezes eu até machuco quando eu falo demais. É só o que eu sei fazer. A mamãe disse que quando chegou que viu aquilo ali, foi um desespero. Os dois, meus pais e minha esposa. Olha como é que Deus diz que dá a ordem dos anjos a nosso respeito, que praga nenhuma chega à nossa casa, não é isso? Quando eles iam me engavetando, já estava na prancha, quando eles iam me colocando no freezer, está considerado como morto, naquele horário que eles iam me engavetando, ia entrando um médico para dar plantão, era um médico evangélico. Graças a Deus que Deus mandou um médico evangélico, senão eu estava congelado até hoje. Quando o médico entrou, ele disse, examinaram esse corpo, esse cidadão aí, doutor, não há condições. Não há condições. Ele disse, não, eu sei que não há condições. Aí tiraram o lenço e disse, eu estou vendo que não tem condições. Mas a nossa função, antes de engavetá-lo, é examinar. E eu sirvo um Deus que está mandando examinar esse homem. Olha aí, Deus mandou um médico evangélico, aleluia. Fui para o hospital, 3 anos e 6 meses hospitalizado. 6 meses em coma na UTI, com um aparelho no coração, outro no cérebro. 26 cirurgias na cabeça, uma no olho, uma na garganta, uma na barriga, eu tenho um dreno dentro da barriga e 2 na perna. Foi vendido tudo que eu tinha, minha esposa, meus pais, venderam mansões, apartamento, fazenda, gado, tudo que eu tinha. Eu gosto muito de andar a cavalo, eu tinha 10 cavalos manga larga, eu tinha 5.000 codornas que eu distribuía ovo de codorna para o Grupo Carrefour, eu tinha 1.800 vacas leiteiras que eu distribuía leite para a cooperativa do estado do Goiás. Foi vendido tudo que eu tinha. As minhas empresas davam um lucro de 2 milhões de dólares por mês. Eu prestava serviço a alguns órgãos públicos, eu dava manutenção de ar-condicionado, limpeza, eu tinha uma construtora, era muito dinheiro. Eu aceitei Jesus no hospital, fiquei com a roupa do corpo, virei mendigo, passei a morar debaixo dos viadutos, todos se afastaram dos amigos, a família. Eu passei 1 ano e 8 meses mendigando, comendo resto de lixo nos depósitos de lixo de Brasília. Foi uma situação difícil. Eu larguei tudo o que tinha para servir ao Senhor. Eu cobrava muito alto para fazer um ritual, muito dinheiro no bolso, muita coisa boa, conhecer esse mundo todo. E hoje eu vivo só para Jesus pela fé. Quando a irmã entrou em contato comigo, através do irmão Janildo, Deus usou também o irmão Janildo, porque o diabo entrou aí no computador e divulgou que eu tinha morrido. Eu fiquei 2 anos sem ter uma igreja para dar um testemunho ou para pregar. Vivendo pela fé para manter meus filhos e se manter. Aí Deus usou esse rapaz aqui, ele abriu um site para mim, e a irmã entrou em contato para me convidar aqui, junto com o noivo dela, e perguntou, pastor, como faz para trazê-lo? Para dar um testemunho do nosso ministério. Eu pedi a despesa, a passagem de ida e de volta de Sumaré para cá, ou combustível, que o irmão vinha trazer a esposa para louvar, então a gente veio no carro dele. Vocês vão ver uma BMW branca. Ela é alta assim, da Fiat. Cheia de óleo, que ele carrega motor dentro. Um Fiorino. Bate com seu coração no ladrão. Eu cheguei com dor de cabeça, quase que eu não falo aqui. Bicho pula. Não, quem andava de Ferrari, limousine, para andar de Fiat duro... Tem que ter unção, tem que estar alicerçado na rocha, senão não aguenta. E o pastor conversando com a irmã que me convidou, eu pedi à igreja que levantasse uma oferta de amor, não cobro. Eu trouxe o meu material para vender, está ali fora o meu CD, está o CD da irmã. O irmão Natalino está fazendo essa gravação. Eu fiz outra gravação dessa, está chegando lá de Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso eu falei coisa que eu não falei aqui, e aqui eu falei coisa que eu falei lá, eu vou entregar para fazer uma montagem, vai ficar melhor do que o que eu já falei, o que está aqui, eu junto a outras coisas. E ao sair daqui, interceda pela minha vida. Vocês gostaram? Quer que eu volte para dar um testemunho completo, sim ou não?
É com o chefão lá, com o patrão. Queridos, agora vamos orar. Eu vou precisar do tecladista para trabalhar. Cadê ele? Eu gosto de orar com fundo musical ou com um som. Por quê? O diabo não gosta do louvor nem da oração. Então, já que ele não gosta do louvor e nem da oração, eu vou juntar tudo para fazer raiva para ele. Amém? Pastor, eu vou precisar dos obreiros. Que a oração é de libertação. Acontece manifestações. Eu não estou dizendo que você vai manifestar. Mas eu faço oração de libertação. É para invocar o capeta mesmo. Entendeu? Para nós arrepiar com o inferno hoje, em nome de Jesus. Tá bom, essa altura aí tá bom, esse toque tá bom, viu? Eu vou fazer 2 orações em sequência, vai ser rápida. A primeira você não vai orar. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu vou orar sozinho. Você vai soltar os braços, não cruzem os braços. Vai fechar os olhos, abrir o coração e pensar no problema da tua casa. Pastor, lá em casa está ótimo, é comigo, pensa em você. Pastor, eu estou bem, mas tem um problema sério com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra, um problema sério. Só quem vai ficar com os olhos abertos são os obreiros. E eu gostaria de pedir aos obreiros que ficassem circulando, observando. Se vê alguém para lançar e tremer, já põe a mão na cabeça, tá? Obreiros. Por favor, os obreiros comecem a trabalhar. Porque quando Deus colocou nós como obreiros é para trabalhar. Solta os braços, fecha os olhos, irmão. Abra o coração e não ore. Quando eu disser, vamos orar junto comigo, senhora. Os obreiros começam a circular e trabalhar. Solta os braços, fecha os olhos. Altíssimo e soberano Deus. Papai, em nome do teu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora, papai, da vitória. Chegou a hora de dizer aquele maldito demônio, papai, que não deixa essa pessoa prosperar. Demônio, você que recebeu o nome dessa pessoa na cascata, na cachoeira, no centro de Macumba, na beira-mar, no portão do cemitério. Você que recebeu a oferenda de frango, de champanhe, de charuto, de vela vermelha. É você o tiriri, o capa preta, é o Exu da miséria, é o Exu da derrota, é o tranca-rua. Manifesta, capeta, agora, onde você estiver incubado, alojado, nesta vida, nesta alma, nesse coração, na casa dela, dá teu grito de derrota, pode cair, pode manifestar agora. Vai queimando, Jesus, começa a queimar. Manda fogo lá de cima que eu quero ver, papai, a derrota do maldito. Eu quero ver a vitória do teu povo. Fecha os olhos, irmão. Isso, meu pai. Papai, tem pessoa que não consegue dormir, vê vulto, ouve vozes, tem insônia, dor de cabeça constante, bico de papagaio, reumatismo, dor de coluna. É você, o preto velho Joaquim de Angora. É o preto velho Maria Conga. É você, demônio. Manifesta. Solta essa vida agora. Eu estou te dando uma ordem da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, papai, começa a queimar. Começa a manifestar o poder. Olha aí, Jeová. Tem casamento destruído aqui dentro. Onde o relacionamento está dando mais certo, onde o marido está dormindo em cama separada, onde o marido não se encontra mais dentro de casa, porque entrou a pomba gira Padilha, a pomba gira Sete Saia, a pomba gira Mulambo, a pomba gira Cigana, a pomba gira Rainha. Manifesta coisa ruim, manifesta demônio, dá teu grito de derrota. Papai, começa a queimar. Começa a mandar fogo lá de cima. Começa a arrancar esse espírito maldito do inferno que está incubado. Demônio, você que veio nessa pessoa. E quando ela entrou aqui na casa do Senhor, você ficou lá fora com medo da oração. Entra aí, demônio, para tu ser envergonhado. O Elezinho, vai, o Ele que perturba essa criança. Dá teu grito de derrota. Agora, em nome de Jesus, vai queimando, papai. Começa a queimar. Irmão, continue com os olhos fechados. Levanta as 2 mãos para cima. Levanta as suas mãos para cima. Feche os olhos, abra a sua boca e ore. Fale com Deus da forma que você sabe orar. Papai. Senhor, olha aí essas mãos erguidas para os céus. Papai, em cada mão derrama a gota do teu sangue, Jeová. Porque o teu sangue tem poder. O teu sangue restaura, papai, ao tocar no nosso corpo. Ele purifica. Isso. Papai, nessa noite o Senhor vai derramar sobre essa pessoa o dom do amor, o dom do perdão, meu Pai. Porque o Senhor tem observado, meu Pai. Porque se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso adianta. Eu posso profetizar,
Eu posso dar meu corpo para ser queimado. Eu posso, papai, até vender os bens materiais para distribuir com os pobres. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. Porque tu amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. O amor restaura o casamento. O amor renova a amizade. Olha aí, Jesus, eu já vejo pessoas derramando lágrimas. São lágrimas, papai, que Satanás, o diabo, enraizou no coração dessa pessoa, para que ela não pudesse amar e perdoar o próximo. Mas nessa noite, essas lágrimas estão sendo colhidas. O Senhor está colhendo essas lágrimas e está descendo sobre ti a unção do amor. Está descendo sobre ti a felicidade, a unção da paz, o direito de amar e perdoar. Receba, Senhor Jeová Rafa, é o Senhor que cura e o Senhor que sara. Começa a curar, papai, essa alma ferida. Começa a curar esse coração cheio de mágoa, de ódio. Começa a arrancar, papai. Enche esse vaso, Jeová. Coloca as duas mãos sobre a cabeça, irmão. Coloca as mãos sobre a cabeça. Quando eu disser saia, joga com bastante força. Olha aí, papai. Agora essas mãos representam as tuas mãos. E nela tem o sangue do Cordeiro. E se nesse corpo tiver incubado, alojado, um demônio, uma enfermidade, uma maldição, uma palavra perdida de ódio, ele não vai resistir, porque o sangue de Jesus tem poder. Isso, derrama agora o bálsamo santo, papai. Derrama visita o íntimo, o intelecto mais profundo. E nessa noite, a miséria, a derrota, a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, isso, o desemprego, a maldição, a guerra, a contenda, a heresia, o disse-me-disse, toda legião de orixá, todos os demônios do inferno, agora, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Aplauda o Senhor, meus irmãos. Amém. Podeis assentar. Pode sentar, queridos. Eu quero conhecer os irmãos que congregam aqui nesse ministério, na Batista. Levanta a mão, vocês que são membros daqui. Amém. Você que é membro do outro ministério, que veio nos visitar, está aqui no culto. Tem algumas pessoas, bastante pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós te amamos também, de todo o coração. Agora eu quero conhecer meus irmãos não evangélicos, católicos, espíritas, ateu. Ateu por quê? Você chegou numa decepção tão grande que não crê mais em nada, não acredita. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico, não importa a sua denominação religiosa, não importa se seja católico ou não seja. Tem pessoas não evangélicas, pessoas não crentes, vamos dizer assim. Tem duas pessoas aqui, três, tem uma senhora lá atrás. Tem algumas pessoas. Pastor, por que você pergunta? Porque para as pessoas que não são evangélicas, eu trago sempre um presente. Presente bom. Porque eu recebi bastante presente. Eu recebi perfume francês, sapatos importados, roupas, muita coisa. E acabou. Eu fui usando. Aquele frasco foi esvaziando e não tinha como repor outro. Mas o presente que eu trouxe para você é um vaso. Esse vaso sempre está transbordando de óleo, de alegria, de felicidade. Porque quando nós estamos numa situação boa lá em cima, o qual eu estava rodeado de familiares, apareceu um parente que eu nem sabia que existia. De amigos, entre aspas. Para comer do meu churrasco, beber do meu uísque, passear nos meus belos carros, entre aspas. Mas na hora que eu caí na sarjeta, todos se afastaram. Talvez você se encontre numa situação igual a minha ou pior. Onde as pessoas se afastaram de você. Aí Satanás induz você ao espiritismo mais fraco. Vai na mesa branca. Mentira. Ali é mesa preta. Mesa branca é essa daqui. Você vai, quando chega lá, aquele médio vidente diz, não, seu problema é muito sério. Vai na Umbanda passa para Quibanda, para o Candomblé, e vai se infiltrando. Você vai no jogador de búzio, vai no jogador de baralho, jogador de carta de tarô, e sua vida indo uma pior. Aí você não encontra solução, você faz promessa, não encontra solução, e tua vida sendo derrotada. Aí o diabo vai e diz, se mata que não tem jeito, morre. É mentira, tem sim, Atos 16:31.
crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Amém. Nós já vamos terminar. Quantos abraços e beijos você recebeu? Porque você estava com uma boa roupa, um bom perfume. Hein? E hoje? Você tinha uma posição social diante da sociedade e hoje? Você tem recebido esses abraços, esses carinhos que você tinha no passado, como eu tinha no passado? Não. Mas hoje eu recebo esse carinho, esse afeto. Porque na hora que eu cheguei na sarjeta, na hora que eu fiquei jogado debaixo de um viaduto, uma mão estendeu para mim, uma mão amiga, e disse: vinde a mim, tu está tão cansado e sobrecarregado. Eu falei: quem é você para me chamar? Ele disse: eu sou aquele que te salvei do inferno, que tirei da maldição. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu disse para ele: mas eu matei 40 pessoas a bala, eu sacrifiquei 22 crianças, eu destruí minha família. Eu sou um mendigo, um pobre coitado. Ele disse: eu não faço acepção de pessoa. Não importa a situação que você se encontra. Eu estou te chamando para tu ter um salvador e um amigo fiel. Na hora que a gente mais precisa, Ele está contigo. Com dinheiro ou sem dinheiro, bem vestido ou mal vestido, com fome ou de barriga cheia, Ele está do teu lado. Então eu estou te convidando hoje à noite, não para mudar de religião. A religião não salva, a igreja católica não salva, o padre não salva, o pastor não salva, a igreja evangélica não salva, o pai de santo não salva e nem o centro espírita. Eu estou te convidando para tu aceitar o Salvador que está aqui, Jesus Cristo, como único Deus e Salvador e amigo. Na hora que você mais precisar, Ele está para compartilhar com os problemas mais difíceis, Ele está do teu lado, Ele não te abandona, como Ele tem feito comigo. Ele tem dado 24 horas, na hora que, nas madrugadas, eu estou de joelho lá, eu começo a chorar e falar com o Senhor, o Senhor vem e conforta o meu coração. Mas quando eu estava do lado de lá, quando o negócio apertava, eu ia buscar refúgio num bar, enchia a cara, desculpa a expressão, de bebida, enchia o corpo de droga, e quando eu chegava em casa, continuava o vazio. Mas hoje não há vazio, se preencheu. Eu gostaria de convidar você para aceitá-lo. O Senhor Jesus como único Deus e Salvador. Quem gostaria de aceitá-lo? Levante a mão. Vem aqui na frente, jovem. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Outra pessoa para Jesus, tem? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Como é seu nome? Ana, dá uma olhadinha para esse pessoal. Ótimo, dá uma olhadinha para cá, a fisionomia da Ana. Pode virar para cá, Ana. Porque eu pedi para mostrar a fisionomia dela. Através da fisionomia a gente vê os problemas que surgem na vida da pessoa. E só quem pode mudar essa tristeza do coração dela, sabe quem é? É o Senhor Jesus, e vai mudar. Vocês vão ver a transformação na vida dessa mulher. Esse é o Deus que eu sirvo, que restaura. O diabo está furioso, porque as trombetas levantou no céu. O Senhor está trazendo, Ele vai trazer mais. Aqui tem mais para ser salvo, para aceitar a Jesus como único Deus e Salvador, porque esse Deus é fiel, aleluia. Jeová, não deixa o diabo prender essa pessoa aí não. Talvez você já bateu em tantas portas. Então bata nessa porta aqui, a porta de Jesus Cristo. Ele é a porta. Você já andou em tantos caminhos tortuosos e não levou a nada, só decepções. Então ande no caminho. O caminho é Jesus. Você já teve uma vida tão regalada, mas com muito dinheiro e muita maldição. Então venha para uma vida boa. Jesus é o caminho, a verdade. Oh, glória! Vou falar de
Deus reveste com teu Espírito o povo teu. Oh, aleluia! E da mesma maneira não sabemos como pedir. Nas nossas fraquezas Ele intercede por nós. Quando curvamos de joelhos, o grito preso na garganta, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque a mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em presente nos há de ser revelada, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Foi esta mensagem que Deus ali me entregou em uma madrugada, quando eu estava a clamar. Me visitou, me consolou, por isso eu vou cantar. Mas Deus reveste com teu Espírito o povo teu. Oh, aleluia! E da mesma maneira não sabemos como pedir. Nas nossas fraquezas Ele intercede por nós. Quando curvamos de joelhos, o grito preso na garganta, Ele intercede